Olá meus queridos, tudo bem? Estou hoje aqui na parceria com meu amigo, meu irmão Jussan, que vai estar conosco compartilhando um pouco da palavra com vocês. Hoje num quadro novo, um quadro que estou lançando hoje, o Jussan está tendo a honra de lançar, que chama Na Parceria. São pessoas que eu conheço, pessoas que são amigos, companheiros de caminhada, que é uma palavra de Deus. E neste dia, o Jussan tem uma palavra do Senhor que quer compartilhar com você. Então fica aí, logo depois da vinheta ele vai trazer a palavra, enquanto isso você dá o seu like. Então, Jussan, compartilha conosco essa palavra que o Senhor colocou no seu coração. Obrigado pela oportunidade. Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor a cada um de vocês. Que bom que você separou esse tempo também para escutar um pouco a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para os nossos corações. E essa palavra já faz algum tempo que Deus colocou no meu coração e hoje vou compartilhá-la com vocês. Trata do diálogo e da história de Jesus curando um leproso. Se encontra em Mateus capítulo 8, dos versículos 1 ao 4, onde a palavra nos fala: Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante ele ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir aos sacerdotes que examinem você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Queridos, essa conversa, essa história, ela acontece logo após Jesus ter pregado o Sermão do Monte. Jesus passa a descer o monte e, como sempre, onde Jesus passava, as multidões iam atrás dele. E Jesus, ele se dá de frente com um leproso ajoelhado aos seus pés. O leproso, por si só, ele não poderia estar no meio da multidão, porque a sua doença era contagiosa e, por lei, em Israel, os leprosos deveriam ficar isolados da sociedade. Porém, esse motivo não foi o suficiente para impedir que o leproso chegasse até Jesus. E, humildemente, ele se derrama aos pés de Jesus, de joelhos, a Bíblia frisa bem isso, e fala: Senhor, eu sei que se tu quiseres, tu pode me deixar curado. Mas na nossa língua portuguesa, essa frase ela perde um pouco o sentido, porque na tradução do texto original, ele praticamente fala assim: Senhor, me purifica para que eu possa ir adorar no templo. Olha que coisa linda, ele estava com um desejo de poder novamente ir ao templo, adorar o Senhor, oferecer sacrifícios, passar a viver uma vida com Deus. E Jesus prontamente responde: sim, eu quero e vou te curar. E Jesus toca no leproso e ele é curado. Mas quando o leproso vai manifestar sua alegria, Jesus fala: escute, não conta isso para ninguém, não se exponha, porque eu também não te expus. Jesus também fez isso com a mulher adúltera, Jesus também fez isso com a mulher no poço que estava tirando água. Ele simplesmente falou: vá e não peques mais. E aí Jesus manda o leproso ir até os sacerdotes para ser examinado. Ele, muito obediente, vai, e depois Jesus manda ele também oferecer sacrifícios para quê? Para provar para todo mundo que ele estava curado. Queridos, nessa história nós somos o leproso. Jesus Cristo continua sendo Jesus e a lepra é o pecado. E Jesus Cristo, ele já nos curou do pecado, ele já fez tudo aquilo que ele precisava para que nós pudéssemos nos ver livres da doença do pecado. Ele já derramou o sangue santo, precioso dele na cruz, ele obedeceu ao Pai até a morte de cruz para que nós pudéssemos ser libertos dessa enfermidade chamada pecado. Assim como a lepra, o pecado também mata. Porém, a morte causada pelo pecado, ela é eterna e não tem mais volta. Então Jesus, quando ele morre na cruz para nos ver curados do pecado, quando ele toca em nós, através do Espírito Santo, para nos curar do pecado, ele quer nos curar e nos libertar para todo sempre, para que nós possamos ter vida em abundância, para que nós possamos viver liberdade em Cristo. Então não faz sentido nós voltarmos a viver o pecado. Não faz sentido nós voltarmos para o leprosário.
Quando Jesus liberta o leproso da doença, ele fala, agora vá ser examinado por sacerdotes. Jesus não fala para ele, vai e busque as suas coisas no leprosário. Se o leproso fizesse isso, ele seria contaminado novamente. Então, aquilo que ficou depois de Jesus, aquilo que ficou após a gente aceitar Jesus, já era. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Nós somos chamados a ser novas criaturas em Cristo Jesus. E de fato isso acontece na vida de muita gente. Só que passa aquele tempo de primeiro amor, primeiro, segundo, terceiro ano talvez de conversão, e as coisas começam a voltar como eram antes. Nós começamos a nos acomodar, começamos a viver a graça barata e começamos a nos conformar com o nosso pecado. Ou seja, somos contaminados novamente pela lepra. E não é isso que Jesus tem para cada um de nós. Jesus não quer que a gente volte para o leprosário. Então eu quero te convidar para meditar no seguinte: se você fosse um leproso e Jesus tivesse te curado da lepra, você faria questão de voltar para o leprosário para buscar suas coisas e ser contaminado de novo? A resposta é muito óbvia: não. Ninguém ia querer ficar contaminado de novo depois de já se ver livre dessa doença que iria te levar para o caixão, não é verdade? Assim também deve ser a nossa vida espiritual. Jesus, ele já nos libertou do pecado e nós não precisamos mais voltar para ele. Mas muitas pessoas falam e põem a culpa na sua fraqueza. Pessoas se vitimizam falando, nossa, mas eu sou muito fraco, a minha carne é fraca, eu não consigo. Queridos, a força não está em você. A força ela está em Jesus Cristo. Ele que tem o poder para te curar do pecado, para te libertar da escravidão e do jugo de Satanás. E não é você. Então, a única coisa que você tem que fazer é se prostrar aos pés de Jesus, clamar pelo socorro dele, pela misericórdia dele, e depois ir ao templo oferecer o sacrifício. É isso que o leproso fez. Nos nossos dias de hoje, oferecer o sacrifício é ir no templo, é andar debaixo da graça de Deus, é estar na presença do Altíssimo o tempo todo. E tudo que eu for fazer vai ser para a glória de Deus. Então nós estamos livres do pecado. Isso não significa que nós não vamos mais pecar, que vamos ser perfeitos, mas significa que o pecado não tem mais poder para nos dominar e para nos prender. Tá bom, meus queridos? Leva essa palavra no teu coração, que possa ser assim na minha vida, que possa ser assim também na tua vida. Grande abraço. Amém. Obrigado, Jussan. E essa palavra de Deus que você trouxe para nós, tenho certeza que assim como tocou meu coração, também tocou o seu coração. Então viva essa liberdade que o Senhor Deus te ofereceu. Aproveite ela, Ele fez isso por amor a vocês. Amém? Queridos, que Deus abençoe a sua vida, né? Quero convidar você também, se essa palavra tocou com o seu coração, compartilhe. Às vezes nós pensamos como podemos levar a palavra adiante. E hoje em dia nós temos uma ferramenta muito simples. Compartilhe com as pessoas essa mensagem que o Jussan trouxe para mim, trouxe para você. Eu tenho certeza que Deus quer tocar muitas outras pessoas. Jussan, mais uma vez obrigado. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Né? E obrigado a você que está aqui nos assistindo. Um grande abraço. Até semana que vem na nossa próxima mensagem. Valeu, pessoal.